Mas foi no Brasil que chegou a presidência da primeira companhia aérea do continente americano, a Avianca, José Efromovich. Como é que surgiu o Brasil na sua vida, Zé? Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui contigo, Rodrigo. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os meus pais, que durante a guerra foram presos de campos de trabalhos forçados na Rússia. Sim. Isso na época do nazismo mesmo. Na época do nazismo, eles foram pegos pelo exército russo, foram levados à Sibéria para trabalhos forçados e no final da guerra eles procuraram um lugar para onde eles pudessem ir para começar a vida. Sim. Tínhamos um tio na Bolívia, escreveram e esse tio os recebeu na época, logo após a guerra. Sim. Meus pais moraram aproximadamente 6 anos. Eu nasci em 1954 e não cheguei a viver um ano inteiro na Bolívia. Na Bolívia. Eles mudaram para o Chile, lá eu tive os meus primeiros anos de infância e com 9 anos, em 1964, dia 2 de abril, especificamente, eu cheguei em São Paulo. Né? Zé, vocês em 1975 lançaram uma primeira empresa já na área de petróleo, mas antes disso, você tem aquele famoso Madureza. Acho que muitos dos nossos telespectadores devem conhecer e devem ter até se formado na Madureza. Conta pra gente como é que foi isso. Foi em São Bernardo do Campo e você teve um ilustre aluno. Perfeito. Na realidade, o Madureza da época, hoje seria o supletivo, era um curso preparatório onde as pessoas prestavam o exame para conseguir tirar o diploma na época de ginásio e colégio. Sim. Nós, durante o período de faculdade, digo nós, eu e meu irmão, dávamos aula particular e conseguimos criar uma certa massa de alunos que fez com que a gente criasse uma pequena escola de aulas particulares e essa pequena escola virou um curso de madureza, um curso supletivo. E teve um aluno chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Perfeitamente. A escola, em pouco tempo, em 2 anos de vida, chegou a ter aproximadamente 2.000 alunos. E um deles, justamente, era o secretário do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, o nosso querido presidente Lula. Já tinha alguma coisa diferente? Você já via alguma coisa diferente naquela época? Né? Sem dúvida, desde o primeiro minuto. Sempre foi? Sempre foi diferente, extremamente competente em tudo que fazia, era um líder, Claro. Bom, tanto que chegou a ser o nosso presidente. Na sequência, vocês iniciaram na área de petróleo e logo depois na área energética. Como é que foi essa mudança e por que essa área? Na ocasião, nós fazíamos a faculdade e tocávamos o colégio supletivo. Sim. Essa atividade do colégio é uma atividade que demanda muito e nós estávamos colocando em risco, tanto o meu irmão quanto eu, a continuidade da escola. Inclusive perder um semestre e pensando um pouquinho melhor, achamos melhor vender a escola. Sim. E seguir na área em que a gente vinha estudando e se preparando. Então, na área de engenharia, os dois, o Germa é engenheiro mecânico, sim, eu fui para engenharia civil, nós começamos a trabalhar com controle de qualidade e inspeção industrial, que rapidamente era a indústria que crescia, a indústria do petróleo tomou grande parte dos nossos serviços. A partir daí começamos a crescer, prestando serviços de engenharia para a área de petróleo. Isso foi em 1975. Vamos caminhar um pouquinho mais para chegar na Avianca, mas antes de Avianca, Ocean Air. Foi aí que vocês entraram de fato na aviação, né? Na realidade, em 1998, nós tínhamos uma operação muito importante em Macaé e de uma operação, de um serviço grande que nós prestamos para um cliente que ficou sem condições de pagar a conta. Ele nos ofereceu 2 aviões King Air, turbo-hélice, como parte de pagamento. Sim. Nós aceitamos. Ou você aceita ou fica sem dinheiro. Resolvemos aceitar. Claro. Então os aviões estavam lá, quitamos a conta, o que nós vamos fazer com os aviões? Vamos pelo menos começar a usar para o nosso pessoal. Sim. Então, para transportar o nosso pessoal do aeroporto de Santos Dumont para o aeroporto de Macaé. Perfeito. E nesse início de operação,
começamos a dar uma carona para um engenheiro amigo, para um outro de uma outra empresa, para um outro da Petrobras, e daqui a pouquinho a gente perdeu, depois de muito pouco tempo percebemos que esses aviões estavam indo e vindo, aí a gente viu que tinha um negócio aí. Então nós criamos a partir disso... Essa é a característica do empreendedor, né? Fazer de tudo uma oportunidade de negócio. Exatamente, estava lá. Claro. Então vamos criar um táxi aéreo. E criamos um táxi aéreo com esses 2 aviões. E foi aí que surgiu a Ocean Air. A partir daí, o Ocean Air Táxi Aéreo, voltando em 1998, até que em 2002 surgiu a oportunidade de adquirir 4 aviões que a Rio Sul estava vendendo, 4 aviões de 30 passageiros. Sim. Então, em 2002, nós estávamos com uma empresa regional atuando no estado do Rio de Janeiro, fomos ao mercado, compramos mais 3 aviões desses, Brasília, da Embraer, e com 7 aviões a gente começou a atuar no estado de Espírito Santo, no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, como empresa aérea regional. Deixa eu aproveitar e falar de empresa aérea regional e falar de aviação regional, antes até de chegar na Avianca. A aviação regional ela tem sido e tem crescido a cada dia, mas mesmo assim enfrentando um grave problema que é a questão da infraestrutura aeroportuária. Como é que vocês, na verdade, trabalham isso e a quem se deve, de fato, essa culpa de falta de infraestruturas? Eu não gostaria de culpar especificamente alguém. Eu te pergunto isso porque muitas vezes falam da Infraero e a gente sabe que a Infraero não é o órgão culpado isoladamente, né? Eu acho que é uma série de outros problemas que existem por trás disso e que muitas vezes as pessoas acabam não comentando, né? A Infraero é uma concessionária, claro, que por acaso ela é estatal. Sim. Pelo fato dela fazer parte do governo, ela está sujeita a todas as regras de licitação, de contratação, claro, que a Lei 8666 impõe. E são regras que dificultam ou tornam o processo um pouquinho mais moroso do que uma empresa privada faria. Sim. Então, isso faz com que as obras que a Infraero tem que fazer, quando ela já tem a verba, demore mais do que realmente é necessário. Zé, como é que se dá esse momento onde você deixa de ser uma empresa regional para ser, de fato, uma empresa global? Bem, em 2002 já estávamos atuando como regional efetiva. Em 2004 participamos de um processo de venda de empresa que estava em recuperação judicial na Corte de Nova York. Essa empresa era a empresa de bandeira da Colômbia, a empresa Avianca. Participamos com a LAN, na época, e com a Copa, que era subsidiária da Continental dos Estados Unidos. A LAN saiu do processo logo no início e ficou Ocean Air na época e Copa participando. A nossa proposta, inclusive, foi um pouquinho menor do que a do nosso concorrente, mas o juiz, a corte, decidiu pela nossa proposta, pelo plano de negócio que a gente estava oferecendo. Sensacional. Aliás, é uma característica de vocês trabalharem com empresas com problemas, né? Vocês conseguem fazer bem recuperação de empresas. É uma característica da família isso. Na realidade, algumas oportunidades surgiram de empresas que estavam em dificuldade. Sim. E nós assumimos e, como se diz, demos a volta, mas basicamente com as pessoas que estavam lá. O que nós fizemos, para te dar um exemplo, quando nós entramos na Avianca, a Avianca era uma empresa que tinha uma greve por mês, uma greve a cada 2 meses, no mínimo. Em final de 2004, a primeira coisa que a gente fez foi chamar todas as pessoas que estavam naquele momento lá, os que não estavam voando, sentamos todo mundo num grande teatro e perguntamos qual era o problema. E abrimos um diálogo tal que esse assunto de greve, a Avianca não viu mais desde que, na verdade, era falta de diálogo mesmo. Absolutamente isso. Somente falta de diálogo. Interessante que esse seu exemplo, esse exemplo da Avianca, serve para muitas empresas e para muitos empresários que muitas vezes estão vendo as suas empresas acontecerem coisas até inesperadas para eles, mas que muitas vezes é falta de chamar os funcionários, chamar os colaboradores, as pessoas que participam dos processos e conversar, né? Porque no negócio, Rodrigo, na realidade, o grande patrimônio
Claro. são os colaboradores. Sem dúvida. Ainda acho, eu não vou querer comparar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ainda um tiquinho para cima são os nossos clientes. Então, os nossos clientes são a prioridade número 1, ou 0, ou a primeira. A primeira. E logo depois, mas muito próximo, são os colaboradores. É verdade. Se esses dois grupos estiverem felizes, o negócio vai dar certo, não tenha dúvida nenhuma. Falando de futuro, qual que é o futuro da Avianca, essa empresa, na verdade, desse grupo que cresce e que eu acho que tem essa coisa no sangue, né? De desenvolver, de crescer, de inovar. O que vem aí pelos próximos... No Brasil, nós continuamos com o Oceanair até maio desse ano. Nós, em 2008, março de 2008, sim, nós fizemos uma reforma importante, uma reestruturação importante. Nós enxugamos a empresa, ela não estava indo na direção correta, com aquela estrutura grande, com 34 aviões de modelos diferentes, 6 modelos de avião diferentes. Nós demos uma enxugada, padronizamos frota, padronizamos estoques, padronizamos processos, trouxemos muito do conhecimento da Avianca da Colômbia também e durante 2 anos fomos considerados a empresa mais pontual, a empresa mais querida, fomos agraciados com prêmios importantes, revista Exame, o site da ANAC reportava a Oceanair como a empresa mais querida. Então, em março, foi o momento em que a empresa, depois de 2 anos, resolveu começar a crescer de novo. Perfeito. Começaram a chegar os aviões novos. Nós incorporamos à frota 3 Airbus 319, o 4º está chegando até o final do ano. E, com esse histórico de querida, mais esses aviões novos, era o momento da gente incorporar o nome Avianca, claro, à Oceanair, uma vez que a Avianca não seria simplesmente cosmética, seria trazer história, tradição, segurança. Eu quero ir para um rápido bate-bola, pode ser? Pode, vamos lá. Um livro preferido? Um livro preferido? Os 10 Mandamentos. Sensacional. Um filme? Retratos de Vida. Uma decisão que você tomou que tomaria de novo? Criar a Avianca. O segredo do seu sucesso? Muito trabalho, acreditar naquilo que a gente está fazendo e escolher os parceiros corretos. José Efromovich, parabéns, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição, um abraço muito forte aí para você. Obrigado. José Efromovich, presidente da Avianca do Brasil, Oceanair, você acompanhou essa história desses grandes empreendedores. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos, fique com a gente. Toquinho de